Oi, gente. Então, para escrever histórias de resistir, a gente parte de 3 pressupostos, como a gente falou no primeiro vídeo. 3 bases: a pedagogia da alternância, o projeto Consciência, Guia de Relações Humanas e Cooperação, e o olhar sistêmico. Para a gente começar a falar de como é que a gente começou a escrever essa história, eu hoje começar com a minha filha, que foi estudante da pedagogia da alternância. Então, como é que a gente começa a escrever essa história, né? Então, vou contar um pouquinho de como é que começou para mim, depois a gente conversa com a Gabriela. Enquanto educadora, os meus colegas sempre me diziam assim: a Rosângela gosta dos terríveis. Mas eu quero dizer que isso começou quando eu era uma estudante terrível. O estudante terrível é aquele que não para quieto, é aquele que é o primeiro a fazer as tarefas e depois faz tudo que tem que fazer e depois começa a bater papo. Então essa era eu. Então desde muito jovem eu pensava que a escola tinha que ser um lugar para a gente viver a nossa existência. Totalmente, integralmente. Então assim começamos a pensar, que escola era essa. Sou professora de História, fiz mestrado em Educação, estou terminando o doutorado e fazendo o curso de Pedagogia Sistêmica. Então, a partir disso, a gente escreveu um projeto para contribuir com os jovens, com a escola, numa outra metodologia. Mas para que a escola exista, tem que ter estudantes, né? Para ter estudantes, tem que ter família. Então, eu vou começar pela minha família. Então, Gabriela, por favor, nos conta, então, teu nome, conta um pouquinho de ti, como é que é... Meu nome é Gabriela, já falou? Gabriela. Eu tenho 17 anos e comecei quando eu entrei na primeira escola, né, que eu estudei em 2, com pedagogia da alternância, eu tinha 11 anos, porque a escola era a partir do 6º ano. Uhum. E então, o que que tu sentiu? Como é que tu descreveria a metodologia da pedagogia da alternância? É que assim, como a gente morava lá, vivia lá, eu já tinha uma ideia de como é que era antes de eu entrar, porque a gente foi pra lá quando eu tinha 9 anos, então já tinha uma ideia de como é que era, mas mesmo assim eu lembro que a gente tinha conversas dizendo que, tipo, olha só que loucura. Tipo, primeiro que eu não sabia nem que existia escola de internato, né? Como escola de internato eu fiquei, ok, os alunos dormem aqui, né? E também, tipo, essas coisas do trabalho prático, que a gente fazia os trabalhos e que, além de fazer os trabalhos para ajudar na organização da escola, eram organizados setores e dentro dos setores tinham grupos que iam fazer coisas separadas. Então era toda uma coisa muito organizada, assim. Eu tinha uma ideia, né, como antes de eu estudar lá, mas estudando é uma coisa completamente diferente. Porque tu tá lá fazendo trabalho. Pra mim, a coisa mais diferente era o trabalho prático, né? E não era uma coisa ruim. Que as pessoas dizem, nossa, que absurdo, o estudante trabalha pra escola, trabalha na escola, em vez de ter os funcionários. Mas a escola tinha os funcionários e os estudantes trabalhavam pra ajudar na auto-organização, no desenvolvimento, pra trabalhar, de ter um contato já com o trabalho. Claro que nem todo mundo ia trabalhar descascando milho, tirando polpa do maracujá, enfim. Mas era um contato já com o trabalho e com o trabalho em grupo também, que ajudou bastante. Tudo bem, eu continuo sendo tímida, eu era tímida, mas eu sei me organizar em um trabalho em grupo, que me ajudou bastante, porque, né, por causa de toda essa organização. Gabi, tu falaste da metodologia, né? Mas, assim, a primeira escola que tu estudaste era uma escola em internato, mas depois você foi para uma outra escola, que era uma escola que não era de internato, mas que adotava a pedagogia da alternância. Sim. Então, assim, daí numa outra escola, que a gente podia dizer assim, tradicional, entre aspas, tá? Bem entre aspas, qual é a maior diferença de adotar ferramentas, princípios da pedagogia da alternância? Qual é o que tem de mais diferente que tu vê? A motivação para aprender é diferente. Tipo, tu não necessariamente divide e fala, isso aqui é da pedagogia da alternância, porque eu sei que eu conheço isso aqui é separado da pedagogia da alternância. Mas eu sabia que estava na pedagogia da alternância porque eram todos, assim, era uma mistura de tudo. Então,
por exemplo, os tipos de trabalho, os tipos de apresentação, dava uma outra visão do que, tu tem que entregar esse trabalho até tal dia, porque tu tem que entregar esse trabalho até tal dia. Era um trabalho que a gente tinha que fazer para estudar isso, e era um estudo completamente diferente. Quando tinha reuniões, esse tipo de coisa, os estudantes participavam fazendo a mística para introduzir o clima, então eles já tinham um entendimento diferente do que estava se passando na reunião, porque geralmente numa escola normal, tu sabe, tem uma reunião sobre isso. Só que tu só vê o fora daquilo ali, a teoria do que é aquilo ali, tu não vê o porquê, a importância. Então a mística mostrava a importância porque mostrava o sentimento, não necessariamente o sentimento, mas um significado além do que está sendo dito, né, falado. Então, assim, o que você pensa dessa metodologia? Dessa metodologia que parte da realidade, que, como a gente dizia, eu posso falar como educadora e como mãe de estudante, a gente diz que coloca o coração e a mente, porque o coração está na mente, a mente está no coração. Coloca o coração e a mente no mesmo lugar. O que tu pensa dessa metodologia, assim? O que tu pensa desse negócio de... Quais são os desafios? O que tem de mais potencializador? Benefícios? O que tu pensa? Os desafios é que, por exemplo, como eu era filha da professora, né, eu sempre via as coisas de um jeito diferente. Mas, óbvio, que tinham colegas que viam do mesmo jeito que eu, mas também tinha as pessoas que tinham essa dificuldade de, por que a gente tem que estar fazendo isso? Esse é um desafio que eu via, porque eu não sentia tanto desafio em fazer, porque eu era motivada, além da timidez, mas, enfim. Esse é um desafio de, tu entender o porquê que tu tá fazendo aquilo ali. Entendeu? Porque as pessoas só veem, eu tenho que ali fazer uma apresentação. Não é bem isso. Tu tem que fazer uma coisa pra contribuir, pra tu participar daquilo ali que está acontecendo, que tá um todo participando. Enfim. Eu acho que um dos maiores desafios é entender. Vocês só ouvem o nosso vizinho, que ele está fazendo batidas, mas tudo bem, faz parte da vida. Eu acho que um dos maiores desafios é entender tudo primeiro. E geralmente, eu digo primeiro porque depois de um tempo tu entende e aí tu compreende por que tu tá fazendo aquilo ali, tu quer fazer aquilo ali, participar daquilo ali. Enfim, acho que o primeiro desafio que eu vejo é entender, porque depois que tu entende, tu quer participar, eu acho que é isso. E aqui tem de mais potencializador, assim, qual é o maior barato da pedagogia da alternância, pra ti? Pra mim, a interação que os estudantes têm. A interação, porque parece que os estudantes são mais próximos na escola. Tudo bem que as escolas que eu estudei eram pequenas, digamos assim. Mas todos os estudantes se conhecem porque eles fazem as coisas juntos. Eles estão ali trabalhando juntos e tem as comissões, né? E nas comissões de estudo, de saúde, o pessoal se reúne, faz ali as coisas. E de um jeito ou de outro a gente acaba se comunicando, se aproximando, enfim. E é muito difícil isso nas outras escolas, nas escolas normais, porque... Normais, né? Bem entre aspas. Convencionais. Uhum. Porque é muito isso, cada turma na sua sala de aula. Aí se tem alguma coisa, a primeira turma tal até a turma tal. Não é uma coisa tipo, vamos juntar essa turma com aquela turma, ou dois de cada turma para fazer isso. Entendeu? Aí fica mais difícil da interação entre os alunos. E isso me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa que faço amizades, mas porque também eu estava naquele meio quando eu estava crescendo. Então, é muito mais fácil as pessoas aprenderem a lidar no cotidiano com outras pessoas. Se na escola delas, que é a segunda casa, como a gente costuma dizer, elas já fazem isso. Entendi. Eu penso que tu poderia descrever, por favor, assim, o início de uma semana, mas vamos, ao invés de pegar no Cefa, que tinha internato, como a maior parte das escolas não tem internato, vamos falar de uma escola que tem o ritmo de estudo semelhante às escolas tradicionais, convencionais. Então, começou a segunda-feira. Como é que começava a semana na tua escola quando tu estava no 8º ano? Tá. Eu fui de 2 comissões, então eu vou descrever essas 2 comissões, porque as outras eu não sei. Mas, por exemplo, no primeiro ano que eu estudei lá, eu era da comissão de estudo. Então, eu cheguei segunda-feira, no primeiro horário, né? No primeiro horário, os alunos se reúnem, né, nas comissões que eles escolheram. Vão 2 alunos de cada turma, de preferência um menino e uma menina, mas ainda pra comissão de estudo é mais um menino e uma menina pela questão de ir no banheiro, né? Mas pode ser 2 meninos, 2 meninas, enfim. E aí eu ia para a comissão de estudo. Ok. Na comissão de estudo,
às vezes a gente conversava sobre tópicos, o que ia acontecer durante a semana, palestras, reuniões, enfim. Mas o que a gente sempre fazia todas as vezes sem faltar era o mapa da sala. O mapa que eu esqueci como é que falava. Mapeamento. Fazer o mapeamento. Que era basicamente escolher os lugares dos alunos. Porque isso é mais fácil para os alunos fazerem. É mais interessante dos alunos fazerem isso porque eles conhecem os colegas deles de uma maneira diferente dos professores. Eles conhecem o que está acontecendo ali na turma. Então eles sabem onde colocar os colegas. E também outra coisa que eu acho interessante é o jeito que as mesas ficam, né? Porque não é essas fileiras de mesas, assim. Geralmente era em círculos que os alunos ficam perto. Eu sempre gostei disso até. É muito. Não sei. Acho mais. Todo mundo se enxerga, né? Enfim. E aí a gente fazia. Claro que às vezes, algumas comissões de estudo, as pessoas colocavam os amiguinhos pertinho delas. Mas eu geralmente não colocava, nem eu, nem o meu amigo que fazia comigo. Porque a gente olhava, tá, a moral é não conversar durante a aula. Então a gente não pode conversar durante a aula. Porque se a gente é comissão de estudo, a gente tem que ajudar com o estudo e não atrapalhar. Então a gente colocava cada um no seu lugarzinho, certinho. Tá, então. Mas então não tinha. Vocês procuravam evitar as panelinhas, vamos dizer assim. Sim, tanto as para não nossas... prejudicar o momento de estudo. Exatamente. Mas vocês tinham outros momentos onde vocês estavam, eu vou dizer para o grupo de afinidades, porque você está dizendo que vocês separavam, né, os grupos de afinidade, né, na hora de fazer o mapeamento da sala nessa visão circular. Mas havia momentos que os grupos de afinidade se encontravam? A metodologia previa isso, que tinha momentos de grupo de afinidade? Tem duas coisas, né? Uma coisa é óbvia, que é o recreio, o intervalo, que todo mundo ficava junto. E também tem a avaliação coletiva. Avaliação coletiva. Avaliação coletiva. Que, no caso, além da afinidade, né? Tinha as outras questões. Que era separada por... Eu esqueci como é que fala. Motivação, né? Se a pessoa está motivada para o estudo... Sim, se ela tá... Não, isso eu sei, mas era... A categoria. A categoria. Então, a gente vai passar para a parte de avaliação. A Gabi vai falar da avaliação coletiva, então era... Os meninos diziam os mais burrinhos com os mais burrinhos, os mais inteligentes com os mais inteligentes. Mas, para nós, e para a metodologia da pedagogia da alternância, é empenho e desempenho. Então, descreve aí o que é montar um grupo de acordo com empenho e desempenho. Tá, era basicamente as pessoas, vou falar qual é que era o grupo, enfim. Era basicamente as pessoas que tinham motivação. Não, vamos começar desde o início. As pessoas que não tinham motivação, que eram desmotivadas para estudar e não tinham resultado. As pessoas que não tinham motivação para estudar, mas tinham resultado. As pessoas que que tinham motivação, mas não tinham resultado. E as pessoas que tinham motivação e tinham resultado. Empenho e desempenho. Então, e aí a gente separava nos grupos pra fazer avaliação. Agora deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quer dizer então que vocês faziam as provas em grupo e não individual? Uma das, né? Porque além da... a gente não tinha só essa avaliação. A gente tinha outras avaliações. A gente tinha a gente tinha a avaliação coletiva, que tinha uma por trimestre, né? Uma por trimestre. E além de outras, né? Porque também tinha outros métodos de avaliação. Mas agora falando de avaliação prova. Tinha as avaliações normais, que cada professor dava a sua avaliação separadamente na sua matéria. Na sua disciplina. Tá, mas me fala uma coisa. Nessa avaliação coletiva, só o pessoal saber, nessa avaliação coletiva vocês respondiam questões de matéria por matéria? Que assim, é tudo separado por área. Que, na verdade, a gente até sabe o que é área nas outras escolas, a gente sabe onde é que se encaixa, porque é uma questão de conhecimento geral, a gente saber qual a matéria que é de qual área, como a gente costuma falar. Então, era ciências humanas, que era história, geografia. No ensino fundamental, história e geografia. E depois sociologia e filosofia. No médio. Tá. E assim as outras áreas. Linguagem, natureza, que tinha... linguagem, enfim. E aí o que é interessante de fazer, fica mais fácil e melhor pra fazer, é
quando faz uma questão com 2 matérias, que inclui 2 matérias. E não é necessariamente uma questão compacta, que qual matéria será que é? Vamos desvendar. Não, é uma coisa que tu sabe, tu consegue ver quais matérias que estão sendo pedidas, escritas. É. Mas a gente podia usar também compor questões que eram de matérias juntas. Por exemplo, como vocês estavam numa escola do campo, tinha ciências agrárias junto com geografia, por exemplo. Sim, exatamente. Ou matemática junto. Sim. Né? As questões eram integradas, né? Porque os conhecimentos eram integrados, era isso que você queria falar. Tá. Então, uma das coisas mais pontos positivos que tu falou também é isso, então, da forma como os estudantes se organizam e como são organizadas as avaliações. Que são avaliações coletivas, além das avaliações das áreas. Certo. E aí, que tu falaste de uma outra avaliação, eu gostaria muito que tu falasse sobre a avaliação de habilidade de convivência, porque eu acho que é um ponto de vista muito interessante para a gente pensar numa ferramenta integrativa que pensa no jovem, na família, na escola, todos juntos, e um olhar para si, o olhar da família, o olhar da escola, o olhar do colega. Então, isso, olhar para o que está acontecendo, olhar para a gente mesmo. Já que tu falaste sobre avaliação, eu gostaria que tu falasse da avaliação de habilidade de convivência. Tá. Eu vi a avaliação de habilidade de convivência uma coisa mais que colaborasse com a auto-organização, né? Porque ele fazia tu olhar como é que tu tava separando as coisas, como é que tu tava fazendo essas coisas que tu faz, né? Então, fazia tu... É que eu não sei falar exatamente na teoria, eu sei como é que eu... Exato, mas exatamente como é que funcionava pra você como estudante. Fazia tu refletir sobre como é que tava a tua relação com a família, com o teu meio social, que não é necessariamente só os amigos, mas também escola, enfim, lugares que tu frequenta. E também a parte do lazer, então também vai ajudar a conciliar tudo e ver como é que tu está agindo com a tua família, como é que tu está agindo com o teu meio social, como é que tu está conciliando a tua vida e ao mesmo tempo não mudando a tua forma de agir, ou talvez precise mudar dependendo de como tu age, assim. Então, é uma organização do tempo, contigo mesmo, a partir do teu olhar e das tuas prioridades. E aí, como é que funcionava essa ferramenta? Esse instrumento? Como é que se fazia isso? Tá. A gente recebia um questionário, né? Vocês recebiam ou vocês faziam? Às vezes a gente fazia e a gente recebia, né? Também, tem um pouco dos dois. Na verdade, a gente fazia e recebia, né? Exato. É coisas que a gente lembra. Mas, enfim, um questionário com coisas que a gente achava que era importante ser questionado. Uma coisa que não é necessariamente o professor que questiona a gente, ou a escola que faz a pergunta, é a gente que fala, tá, o que a gente pode refletir sobre isso? Por exemplo, me diz, são três áreas, né, como você falaste, são relações sociais, relação do estudante com o estudo e com o trabalho. Cada trimestre era uma, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma avaliação coletiva hoje, o seu professor, monitor, nós chamávamos na escola família, na ideia de que ninguém professa nada, né? Então, o educador vai chegar na sala e dizer assim, bom, hoje nós vamos fazer a avaliação de habilidade de convivência com relação aos estudos. O que acontecia? E aí? Bom, a gente... também tem os nossos colegas que a gente... Tem esse detalhe que eu tinha esquecido. Que a gente avaliava os nossos colegas também. O que era melhor a gente avaliar, né? O mais fácil a gente avaliar era com os estudos e com o grupo social. A família não tinha muito o que a gente avaliar, né? Porque nem sempre a gente conhece a família, nosso amigo, enfim. E aí a gente avaliava... Eu não lembro exatamente como é que a gente fazia a organização. Eu lembro que a gente participava da montagem das questões e que também a gente fazia a apresentação depois que a gente fazia isso com a família. A gente sentava e conversava com a nossa família, perguntava o que eles achavam. Primeiro a gente colocava a nossa própria opinião, por exemplo, se fosse da família ou dos estudos, a gente colocava a nossa própria opinião e depois a gente ia conversar, fazer uma reuniãozinha e conversar. Com os amigos também, a gente colocava a nossa opinião, aí depois a gente ia conversar e ver como é que tava. E aí depois, quando a gente terminava de fazer tudo, quando a gente chegava na escola, cada um fazia a apresentação do que escreveu na sua avaliação. E depois vinha o amigo que tinha sido designado para avaliar e falava.
sobre aquela pessoa. Sobre aquela pessoa. Todo mundo falava de todo mundo Exatamente. e refletia, e os outros E os estudantes outros também podiam contribuir, Aham. né? Então, assim, como é que a gente pode contribuir com a tua formação integral? Acho que essa é a... Porque a formação integral no sentido de que a gente não é só o português, a matemática, né? Uhum. A gente é também a relação que a gente tem com o celular, a relação que a gente tem com a natureza. Então, tudo isso fazia parte do que a gente conversava, né? Uhum. Gabi, falando sério agora, sério mesmo, tu acha, assim, lá no fundo do seu coração, de verdade, você acha que a metodologia da pedagogia da alternância, os instrumentos, as ferramentas, podem ser aplicadas em qualquer escola, em qualquer lugar? Eu acho. Se não fosse algumas escolas que não tem muitas condições para, por exemplo, mudar, por exemplo, que a gente tem a nossa horta que a gente faz, enfim. Não tem muita escola que tem condição de fazer a horta. Mas as escolas podem adotar as outras coisas, por exemplo, o método de avaliação, o método de ensino, esse tipo de coisa. Não tem tanto problema de condição financeira. Óbvio que tudo fica mais fácil quando tem condição financeira. Mas também qualquer escola pode adotar, até porque o melhor método que eu encontrei até hoje nas escolas que eu estudei foi esse, que foi onde eu aprendi melhor, onde eu vi que é mais fácil para os outros alunos também, não só para mim, que como eu sou filha da professora, muita gente diz que filha da professora, mas era melhor para mim esse método. Então pode ajudar, pode contribuir com a dificuldade que muitos alunos têm em estudar e na maneira que eles veem a escola também. Uhum. Que não é essa coisa chata. Então, tu tá me dizendo que agora que tu tá no ensino médio, numa escola que não adota a pedagogia da alternância, para tu te auto-organizar, tu ainda usa metodologias e formas que tu aprendeu, vamos dizer assim, com a metodologia para te auto-organizar, como o mapa conceitual, as formas que... Organização do tempo. Sim, isso eu ainda uso. O que eu mais uso, necessariamente não no estudo, né? Porque às vezes muda, a gente tem que fazer. Mas o que eu mais uso é a questão da comunicação e da auto-organização. Por exemplo, se eu tenho algum problema com seus amigos, eu converso. E eu vejo isso como uma coisa que eu peguei desse método de ensino. Isso que eu sei que não sou só eu que tenho que olhar pra mim e falar, isso aqui tá errado. Porque as pessoas podem ver uma coisa em mim que eu não estou vendo. Então também tem isso que eu adquiri. Muito legal. Bom, a minha última pergunta era essa. Se você achava que podia ser aplicado em qualquer escola. Daí, assim, o que mais tu podia falar? Assim, o que tu mais... tu já disse o que mais tu aprendeu. Tu falou da questão das comissões. Aí eu queria te perguntar assim, se a gente fosse aplicar na escola, por exemplo, assim, sem pensar muito, assim, neste momento que a gente está conversando, não falamos sobre isso, nem teve ensaio, gente. Quais comissões, por exemplo, já que a escola é auto-organizada, porque quem organiza a escola são jovens, né? Então, assim, o poder, entre aspas, né, não está na mão do professor, né? Então, quando tem as comissões, por exemplo, na comissão de estudo, se o estudante vai sair para ir no banheiro, como você disse, não pede pro professor. Não pede pro professor. O professor nem sabe. Colega. O estudante... E o colega sabe organizar também. Que é muito importante. Nem a chamada, não é o professor que faz, né? Exato. Então, assim, quais comissões você pensa que seriam prioritárias? Que, assim, essas... se a gente fosse começar a organizar, a gente começar por essas comissões. Essas dá para aplicar na primeira semana na escola. A de estudo. Tem outros que eu não lembro o nome. Esporte, por exemplo. Esporte, talvez. É que eu não lembro o nome, porque eu só fiquei na de estudo e na de saúde. Então, a de estudo, com certeza. A do esporte também. A da... Como é que era? Da mística? Cultura e mística. Cultura e mística. Como é que era? O pensionato não era uma comissão. Porque a alimentação, né? Nutrição, alimentação e saúde. Ou só... Mas é que eu lembro que o pensionato também organizava a biblioteca e tal. E também tem a comissão de tarefas, que não tinha necessariamente no CEF, mas tinha na outra, que era a comissão de tarefas, que eram os alunos que organizavam, que estavam nas mesas e tal. Na minha escola não tem a mesa do refeitório, então não iria precisar. Mas
isso do horário de sair também é bom organizar. Ah, os sim. alunos falavam, pode sair, entendeu? Isso é uma questão diferenciada também, eu não lembrava disso. E é uma questão de disciplina também. Não é uma questão tipo, bateu, todo mundo pode sair. Também não é uma questão tipo, nossa, tem que esperar o cara vir porque a gente é obrigado. Não, é uma questão da disciplina, da organização, que fica não só nas mãos desses alunos que foram designados para liberar, mas também nos alunos que estão na sala de aula, que tem que entender que tem um tempo, que eles têm que esperar. E não vai demorar, tipo, meia hora. Não demora nem 10 minutos se as pessoas se organizarem. Que algumas vezes uma turma vai ser primeira, outra vez a outra vai ser a primeira. E se, por exemplo, ele vai ali na turma e a turma tá fazendo... Essa é a nossa cachorra. E a turma tá fazendo muito barulho, eu lembro até hoje que não liberava. Ou ele demorava pra liberar, por exemplo, se era a última turma, ele ficava ali até a turma ficar quieta. Agora, se não era a última turma, ele ia liberar as outras turmas e depois ia voltar. Pra ter auto-organização. Exatamente. Interessante, muito interessante. Eu ia te perguntar. Não, eu acho que era isso. Qual era as comissões. E qual instrumento, ferramenta? Instrumento avaliativo, instrumento de estudo? Qual ferramenta você como estudante, pensa que seria fundamental ou essencial começar por aquela? Como que a gente podia... Tá. A autoavaliação. Ai, meu Deus. O caderno da realidade, o CR. Só que o plano de estudo é uma coisa mais difícil de se fazer na cidade, porque não tem toda essa questão de que tu não sabe no que teu vizinho trabalha, não é exatamente essa questão, eu tenho um vizinho que eu sei que é fazendeiro que faz essa coisa, entendeu? É uma coisa diferente. Então não sei se o plano de estudo exatamente em si, a não ser que ele fosse modificado, mas daí teria que ser, enfim. E a autoavaliação. Eu acho que são esses que eu penso, assim. CR, autoavaliação e as pessoas não sabem o que é CR. Conta aí, o que é o CR? O caderno da realidade, ele é o caderno da tua realidade. Basicamente, a primeira coisa que tu faz no teu CR é fazer uma capa sobre a tua casa, a tua vida, enfim. Eu, por exemplo, os que eu fazia era a visão da minha casa. Ou a visão de dentro da minha casa, tipo, o que eu ouvia de dentro da minha casa, ou a visão da minha casa em si, minha casa. Enfim. Nesse CR a gente recebe atividades que a gente vai, por exemplo, isso que eu falei do vizinho, a gente vai visitar o nosso vizinho que tem o tema alimentação. Aí a gente faz primeiro na nossa casa como é que é a nossa alimentação, responde as perguntas sobre a alimentação que estão ali, e depois vai pro vizinho e faz as mesmas perguntas ou algumas perguntas diferentes pro vizinho e responde ali. Depois a gente pega as respostas e a gente tem que fazer um relatório, que é basicamente sintetizar tudo aquilo ali de uma maneira que flua bem, que a escrita esteja boa, a caligrafia, enfim. Geralmente é muito bom ter ilustração. Qual é a diferença de ilustração e desenho? Desculpa. Sim. Não, ilustração e desenho é uma coisa fácil. Desenho, tu desenha qualquer coisa que vem na tua cabeça. O desenho é o que tu tá ali no papel. A ilustração tem a ver com aquilo que tá abordando, com algum tema que está sendo abordado. Ou até o que tá escrito ali, ou o tema em si. Então, o CR é um portfólio onde você coloca todas as suas atividades. Tá. Eu tenho uma pergunta. Avaliação final também. Fala, por favor, o que é a avaliação final? Também poderia ser aplicada, porque a avaliação final, basicamente, cada turma tem 4 temas? 3 temas, geralmente, um por trimestre. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Eu tenho que lembrar os temas das séries para dar um exemplo. Família, organização da família na alimentação e no trabalho. Por exemplo, no sexto trabalho, clima e energia. Clima e energia, que são temas que a gente vai estudar ao longo do trimestre. Por exemplo, nosso trimestre tem a ver com clima e energia. Cada matéria que a gente estudar vai, em algum momento, abranger alguma desses temas. De uma maneira que falou, não, tipo, agora vocês vão ver que a gente vai estudar sobre clima e energia. Não, é uma maneira que a gente vê que a gente está estudando sobre clima e energia, ou não vê. Mas depois que a gente terminou de estudar, a gente fala, então era sobre isso. É uma coisa que a gente aprende. E no final do ano, a gente pega esse tema, os 3 temas, e a gente tem que escolher um tema
nosso tema, escolher um tema que a gente acha que é importante, que tem a ver com esses outros temas. E aí a gente faz um questionário, se a gente quiser para entrevistar alguém, para escrever sobre a vida dessa pessoa que tem a ver, que tenha o convívio prático com isso que a gente tá pesquisando. Pesquisas na internet também, que nem sempre a gente vai pegar exatamente tudo com a pessoa que a gente está entrevistando, e também nem tudo com o que a gente pega na internet. Então a gente junta as duas coisas e depois a gente faz uma apresentação com uma mística e com cartazes ou de maneira que quiser escrever, que quiser mostrar, falar, se organizar. Todo ano, então, vocês têm um trabalho de conclusão do ano, daquilo que vocês estudaram. Então, vocês trabalham, basicamente, a pedagogia da alternância trabalha com pesquisa, né? Pesquisa em si. Tá, eu quero te perguntar uma coisa agora que eu penso diferente, olha só. O que tu acha? Tu não, assim, olhando para um outro lado, o plano de estudo não poderia contribuir justamente para a gente, claro, não em épocas de quarentena, a menos que a gente fosse também virtual com os vizinhos, mas não acho que podia aproximar as relações, por exemplo, com um vizinho? Porque se a criança, qualquer criança chegasse, por exemplo, aqui na nossa casa e dissesse, olha, eu estou fazendo uma atividade da escola, você podia contribuir? Sim, só que é uma coisa que demora um tempinho para, né, os próprios alunos se acostumarem com isso, né, que tem essa questão. E como eu estudo na escola, eu sei que alguns alunos podem muito falar, eu não vou fazer isso. Não tem por que eu fazer isso, não tem por que eu ir ali até com os meus vizinhos, que eu nunca falei pra fazer isso, entendeu? É um outro ponto de vista. Desafio interessante esse que você colocou. É isso? Mais alguma coisa? Acho que não. Então, gente, sobre essas pedagogias de resistir. Então, uma das bases da pedagogia da alternância, eu trouxe a Gabi para falar, eu procurei não ser uma mãe muito babona para ouvir ela falando. Esse foi o primeiro vídeo sobre a pedagogia da alternância. Nós vamos trabalhar com outros estudantes para falar sobre daí um outro olhar de quem estava do ensino médio, né? A Gabriela estava nas séries finais do ensino fundamental. Nessa escola que ela estava falando, por fim, era uma escola tradicional e ela se transformou na metodologia da pedagogia da alternância desde os 4 anos. Então, todos os ciclos tinham as ferramentas e os princípios da pedagogia da alternância até o ensino médio. Essa escola terminava no ensino médio, como técnico em agropecuária. E depois, nosso planejamento está também ouvir educadores que trabalham com a pedagogia da alternância. E depois, sucessivamente, cada uma das bases que sustentam o que nós estamos chamando de pedagogia de resistência. Então, nós vamos falar da pedagogia da alternância, do método consciente e do olhar sistêmico. Tá bom, gente? Muito obrigada até aqui. Esse vídeo vai estar no YouTube, justamente escrever histórias de resistir, e no nosso canal canal que a gente na página, viu? Eu ainda nem sei. Na página do Instagram. Tá bom? Namastê.